Muito boa noite, caro telespectador. Bem-vindo ao Telenotícias. É momento, sim, de tratarmos de assuntos que marcam a atualidade nacional e internacional. Seguimos agora os destaques que marcam a edição de hoje, nomeadamente Liga da Juventude da Renamo exige a realização das eleições distritais em memória do seu antigo presidente Afonso Dhlakama. Em segundo destaque, a HCM registra uma redução considerável do número de casos da Covid-19 nas últimas 6 semanas na capital do país. Em terceiro destaque nacional, Tribunal Judicial concede liberdade após pagamento de uma multa de 10 mil meticais à cidadã encontrada com drogas. Quarto e último destaque, moradores de Emalalhene bloqueiam estradas de reivindicação, ou melhor, em reivindicação, à falta de fornecimento de energia. Destaques estes por acompanhar de forma detalhada nesta edição. Bem-vindo. Iniciamos com a seguinte nota. A Liga da Juventude do Partido Renamo veio ao público este sábado para reivindicar a realização das eleições distritais agendadas para 2024, em honra do seu já falecido presidente Afonso Dhlakama. As eleições são constitucionais e se deve honrar a Constituição da República, tal como Afonso Dhlakama defendia a democracia, disseram os jovens da Renamo em mais um simpósio da vida e obra do já falecido presidente da Perdiz. A previsão é de 80 jovens e esta é uma capacitação no âmbito do mês do saudoso presidente Afonso Dhlakama. É saber por todos nós que no dia 3 de maio celebramos a passagem dos 5 anos de desaparecimento físico do nosso saudoso presidente e no dia 5 de maio, que é o dia da Liga da Juventude da Renamo, estivemos a passar no distrito de Camachaquén, onde tivemos lá a juventude a fazermos a reflexão em torno desta mesma data. Daí que vimos que havia necessidade de sentarmos com os demais jovens neste dia para que pudéssemos fazer uma reflexão. E nesta mesma data iremos fazer uma capacitação acerca da história, da ideologia da Renamo e daqueles foram os ideais do nosso saudoso presidente Afonso Dhlakama. Antônio Tembe, presidente da Juventude da Renamo, disse que há necessidade de se reconhecer os esforços do antigo presidente Afonso Dhlakama na luta pela democracia. Dizer que nós, como jovens da Renamo, exigimos a realização das eleições distritais em memória do saudoso Afonso Macacho Mercedes Dhlakama, pois que as eleições distritais é uma forma de descentralizar o poder. Não podemos ter o poder concentrado, temos que descentralizar. Por isso eu acho que isso são falácias, mesmo a comissão que foi criada aí, a CRED, penso que não tem nenhuma credibilidade, visto que as pessoas que integram a mesma comissão são pessoas que fazem parte do governo, tinham que ser integrados os partidos políticos lá, os membros da sociedade civil, mas não foi o que aconteceu. É uma comissão governamental neste caso. O simpósio para os jovens da Renamo teve início este sábado e termina na próxima segunda-feira. O presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Caris, incentivou moradores do posto administrativo de Inhangau, em Djalane, a aderir ao processo de recenseamento eleitoral. A mudança do tempo, com destaque para as baixas temperaturas que se têm registrado nos últimos dias um pouco por todo o país, com foco para a cidade e província de Maputo, tem estado na origem da subida do número de pacientes que sofrem de problemas respiratórios. A direção do Hospital Central de Maputo, na voz da responsável pelos serviços de urgência, Cecília Rodrigues, afirma que no universo de 400 pacientes que buscam atendimento na urgência da maior unidade sanitária do país, 1/3 a causa são doenças respiratórias, com destaque para a gripe. Em nome do Hospital Central de Maputo, que é o hospital quaternário a nível de Moçambique, que recebe os doentes oriundos tanto do Zumba ao Índico, Rovuma, Maputo, neste momento em que entramos para a nova época climática, que é o inverno, começamos a ter um aumento daquilo que são as doenças, principalmente do fórum respiratório, essencialmente as doenças que são consideradas doenças da época de frio.
Cerca de 400 pessoas são atendidas diariamente no nosso Hospital Central de Maputo, na nossa porta de entrada, que é o serviço de urgências, oriundo de vários bairros aqui da cidade de Maputo, em que 1/3 já começa a apresentar-se com sintomatologia, quer seja de gripe, resfriado comum, asma e outras doenças do fórum respiratório. Dizer o que nos está a chamar a atenção é que atualmente estas gripes apresentam sinais e sintomas mais agressivos em relação aos anos passados. Pensa-se que por causa dos 2 anos em que nós tivemos não expostos completamente aos outros vírus que nós estávamos previamente habituados, possa ter contribuído para uma diminuição daquilo que é a imunidade do nosso cidadão moçambicano. E por outro lado, nós estamos a vivenciar algo que era incomum, em que temos picos de 2 vírus em simultâneos. Diante desta subida exponencial de registro de entrada por doenças provenientes do frio, a médica diz que nessa época o mais aconselhável é a busca de novos hábitos. É importante prevenir, que é para não termos que remediar. Lembrar que este é um hospital quaternário e que podem ser utilizados os nossos outros postos de saúde, as outras unidades sanitárias. Em caso de necessidade, serão canalizadas em caso de situação grave para este hospital quaternário. Tenham hábitos alimentares mais saudáveis, ponham na sua diária a hidratação, bebam muita água, tenham alimentação rica em vitamina C, que pode ser encontrada nas frutas, nas verduras, nos legumes, que é para ajudar a melhorar aquilo que é a imunidade. Outras doenças na origem da maior procura pelos serviços de urgência no HCM são: vêm com sinais e sintomas procurando ajuda com estas patologias. Nós estamos a falar de gripe, resfriado comum, pneumonia, otites, amigdalites, que são as doenças que têm maior procura nesta época. A informação foi tornada pública durante uma coletiva de imprensa havida na manhã desta sexta-feira no Hospital Central de Maputo. Nas últimas 6 semanas, houve uma redução considerável no número de casos positivos da Covid-19 a nível da cidade de Maputo, de acordo com dados apresentados pelo Hospital Central. No entanto, o coronavírus ainda existe no país, pelo que a maior unidade hospitalar insta a população a continuar a observar todas as medidas de prevenção da doença. Após quase um ano em que o presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou algumas medidas de restrições em vigor no país, a situação epidemiológica melhorou. O serviço de urgência do Hospital Central de Maputo atendia diariamente 222 mil pacientes em 2022. Se comparado a este ano, a maior unidade hospitalar registrou uma queda significativa, mas a Covid-19 ainda é uma realidade, como explica Cecília Rodrigues, médica dos serviços de urgência. Na passada época fria, nós tínhamos o Covid como a campeã, é o que estava na moda. Continuamos a ter dados mais reduzidos. No nosso banco de socorros, sensivelmente há 6 semanas que nós não temos nenhum caso positivo de Covid. Dizer que ainda existe, mas são casos em número reduzido. Neste momento, o que está-nos a preocupar são as gripes. Como falei anteriormente, nós temos dois vírus neste momento a terem pico de infecção, que é o vírus essencial respiratório e o vírus da influenza. Antigamente, o que acontecia é que nós tínhamos pico de um, as pessoas ficavam doentes, tratavam-se e depois vinha o outro. Neste momento, a nossa onda de infecção está a ter cruzamento. Há pessoas que estão a ter a infecção em simultâneo. E sempre que está frio, nós temos a tendência em ficar em ambientes menos ventilados para nos mantermos aquecidos, não abrirmos as janelas, não há uma boa ventilação e a propagação deste mesmo vírus e outros micro-organismos torna-se maior. A própria umidade que fica baixa também já deixa a priori que este micro-organismo consiga multiplicar-se e propagar-se com maior facilidade, dando este impacto neste período de ter aumentos de casos. Outra preocupação é a cólera que desde a inclusão em setembro do ano passado já se alastrou para quase todo o país e causou 127 mortes
dos mais de 29 mil casos registrados. Ainda de pacientes com cólera, mas estamos com vigilância absoluta. A nossa vigilância está a 100% ao rubro. Para qualquer paciente que nos entra com diarreia ou suspeita de cólera, nós estamos vigilantes. Por isso é necessário continuarmos a lavar as mãos. E para a prevenção de ambas doenças? Tomarmos aquele chá de casa. O chá de casa é melhorar a nossa alimentação, pormos aporte de verduras, legumes, frutas, a hidratação. Muitas pessoas não bebem água. Então, é necessário que a pessoa beba, no mínimo, 3 litros de água. Nós estamos a falar num indivíduo com 70 quilos. Para aquele indivíduo que conhece o seu peso, faça uma continha básica, 35 mililitros vezes o seu peso é aquilo que no mínimo deveria estar a consumir. Vários pontos da cidade de Maputo continuam com problemas de agressão ambiental. O lixo e a limpeza das valas continuam a manchar a capital do país, o que desagrada os cidadãos. Contentor de lixo a transbordar, valas de drenagens cheios de mato é o cenário que se caracteriza em alguns pontos da cidade de Maputo, como se pode verificar nos bairros de Maslangalani e Mafalala. Devia haver essa situação, não é aqui só. Devia haver em outros sítios também. É só recolher lixo. Sim. Deve haver muito rigor que questão disso aqui. Sim. Fiscais que controlam isso aqui. Medo existe, né? Medo existe. Temos medo, mas acerca do lixo ali, aqueles homens trabalham. Todos os dias aqueles homens aparecem e tiram o lixo. Só que são 3 bairros a consumirem o mesmo sítio, ou usarem o mesmo sítio. É aquele bairro Magude e o outro é este. Então não é fácil para eles, mas todos os dias tiram lixo. Eles trabalham. Contra a saúde, o que nós devemos fazer como cidadãos, temos que saber canalizar. Se o contentor de lixo estiver cheio, temos que arranjar forma. Ou antes da recolha, temos que saber, ou vamos pôr num único sítio ao invés de espalhar. Isso é muito mais propício para a propagação da cólera do lixo. Com a inclusão da cólera, o medo é maior. O trabalho do município é remover isto aqui. Sim. E a cólera assim vai aumentar. Sim, é dever do Conselho Municipal isso. É obrigação do Conselho Municipal. Sim, mas passa necessariamente da recolha do próprio contentor. Vai se despejar. Se os municípios apanham o contentor com lixo cheio, é outra coisa. O resultado dá nisso. A pessoa deposita o lixo de qualquer maneira. Sim. O medo da cólera é maior. É muito maior. A cólera pode se alastrar em todos esses sítios. Importa frisar que o país já registrou mais de 127 mortes por causa da cólera, que incluiu em setembro do ano passado. Erradicação da insegurança escolar. O governo devia aprovar uma lei que proíba a venda de todos os tipos de drogas nas proximidades das instituições de ensino e a preços exageradamente baixos, defende a comunidade académica para o desenvolvimento. A segurança escolar em Moçambique é uma questão importante que afeta diretamente a qualidade da educação oferecida a todos os cidadãos de diferentes idades, tendo em conta que, infelizmente, as escolas no país enfrentam uma série de desafios relacionados ao consumo de drogas por parte dos alunos, o que afeta diretamente no seu nível de aprendizagem. O presidente da Comunidade Académica para o Desenvolvimento, Kassamo Novunga, apela ao governo que estabeleça leis que proíba a venda de todos os tipos de drogas próximos das escolas e que o cancelamento das licenças de produção de bebidas alcoólicas seria uma solução justa. Ricos, há 3 pontos que queremos destacar que entendemos que são importantes para erradicarmos essa situação. O primeiro, Excelência, é que a formação da polícia especializada em segurança escolar para as escolas, assim como termos polícias especializados que formem um esquadrão policial, assim como temos outros esquadrões policiais destacados para as escolas, seria de fato uma solução muito preponderante. O segundo, a erradicação de venda de bebidas alcoólicas nas proximidades das escolas, com alguma distância, pelo menos de meio ou 1 quilômetro, no mínimo,
através de uma lei que proíba a venda dessas drogas. O terceiro seria o cancelamento de licenças de produção de bebidas alcoólicas às empresas que produzem bebidas alcoólicas com alto teor de álcool a custos exageradamente baixos. Por sua vez, o secretário de Estado em Maputo, Vicente Joaquim, diz que ações como palestras e diálogos nas escolas primárias e secundárias têm sido levadas a cabo para consciencializar os estudantes. Atitudes e posturas estranhas não podem jamais ser ignoradas no ambiente escolar. O perigo, infelizmente, pode estar escondido entre os próprios alunos e trazer riscos, consequências graves. Nesse sentido, visando fortalecer a segurança nas escolas, várias ações são levadas a cabo pelo setor da educação e seus parceiros. Entre elas, a implementação do ciclo de palestras e debates em todas as escolas primárias e secundárias sobre a prevenção e combate aos males que afetam a comunidade. Prevenção do consumo do álcool, drogas, assédio sexual, violência, HIV e SIDA, entre outros males. Sensibilização e apelo aos vendedores de produtos nos arredores das escolas para a vigilância às crianças, adolescentes e jovens. Palestras de promoção sobre alimentação adequada e hábitos saudáveis aos proprietários das cantinas escolares, alunos e professores. Em curso, a revitalização dos núcleos antidrogas nas escolas, constituídos por alunos, professores e membros do Conselho de Escolas. Criação de círculos de interesse, neste caso, espaços de interatividade entre alunos, onde se desenvolvem várias atividades de ocupação saudável, tais como leitura, jogos, atividades manuais, cultura, estudo orientado, entre outros. O Tribunal Judicial de Inhambane concedeu a liberdade a uma mulher que foi encontrada a transportar drogas oriundas na capital do país e tinha como destino a província de Inhambane, concretamente no distrito de Massinga, para ser comercializada. No entanto, terá de pagar uma multa de 10 mil meticais. Em outubro de 2022, foi detida uma cidadã de 32 anos de idade por tráfico de drogas. Na posse da mesma, foi encontrada uma quantidade não específica de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por suruma. A mulher vinha da capital do país e tinha como destino a província de Inhambane, concretamente no distrito de Massinga. E em sede de tribunal, a mesma não explicou quem são os seus fornecedores e diz que recebeu a referida droga em jeito de encomenda, a mando da sua prima, e que já não se lembrava da sua identidade. Estas declarações não convenceram o tribunal. Esta alegação da arguida não procede porque é paradoxo. Se é sua prima, como é que não conhece completamente a sua identificação e sua moradia? Ou é sua prima ou não é. 2. Que levava a droga para entregar a um homem que não conhece, no distrito de Massinga. Apenas tinha o seu número de contato. Vide folhas 29 e 30. Também não procede esta alegação da arguida, porquanto, a partir do seu contacto, seria possível identificá-lo. Desde logo, esta alegação não procede. Apesar deste fato, a mulher foi condenada a uma pena de 2 anos de prisão e convertidos em multa. A segunda secção do Tribunal Judicial da província de Inhambane, em face dos fatos acima provados e da atenuação especial, decide em nome do povo moçambicano e condenar a arguida de Salmina nas penas de 2 anos de prisão e 10 mil meticais de multa. E ao abrigo número 1, a linha D do artigo 119 do Código Penal, a pena de prisão vai especialmente convertida em multa, sendo a taxa diária de 2 centésimos sobre o salário mínimo da função pública. E a pergunta que se coloca é: mas como é possível uma traficante de drogas ter uma pena tão curta e convertida em multa? E o juiz da causa respondeu
nos seguintes termos. Atendendo à atual superlotação das penitenciárias e da humanização das penas, importa dar oportunidade de arguida, atenuando a pena de prisão, substituí-la em multa. Durante a leitura desta sentença, a arguida não se fez presente no tribunal e o juiz da causa, David Foloco, explicou as motivações. Ficou detida durante 5 dias no posto em liberdade no dia 19 de outubro de 2022, mediante caução, e prestou o termo de identidade de residência. E está em liberdade até ao presente momento. Não há notícia de antes ter havido cometido outros crimes e confessou o fato. O Tribunal Judicial da província de Sofala condenou a 2 anos de prisão o empresário da área de cosméticos Kioma John, mais conhecido como Sidney, na cidade da Beira, por consumo de drogas. A 6ª sessão do Tribunal Judicial da província de Sofala foi o local para proceder do julgamento do empresário Kioma John, mais conhecido como Sidney, indiciado no consumo de drogas. Apenas se dedica ao consumo da droga, neste caso de cannabis sativa, vulgo suruma, alegadamente para aliviar a sobrecarga em virtude do seu trabalho. Os declarantes arrolados nos presentes autos, neste caso os agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal afetos à Brigada Antidrogas, confirmaram que encontraram primeiro na viatura do arguido a referida droga, portanto 1 grama de anfetamina, assim como na residência do arguido as 533 gramas de cannabis sativa. Afirmaram igualmente que não encontraram elementos suficientes em relação ao envolvimento do arguido na venda ou tráfico de drogas. O Ministério Público, em sede de alegações finais, promoveu a condenação do arguido supracitado apenas pelo crime de consumo de estupefacientes nos termos supracitados por inexistência. Ante a sentença, o Ministério Público condenou a 2 anos de prisão ao empresário. A medida legal da pena. O artigo 110 do Código Penal precitua que na aplicação das penas deve-se ter em conta a gravidade do facto criminoso, a culpabilidade do agente, os seus resultados e a personalidade do agente, assim como a capacidade econômica do condenado. Aqui chegados, nada mais nos resta senão decidir, e em termos de decisão, face ao acima exposto, julga-se, adota a acusação parcialmente procedente e, nestes termos, o Tribunal Judicial da província de Sofala, 6ª secção criminal, decide em condenar o Kioma John Ifedigbo a pena de 2 anos de prisão e 1 mês de multa, na razão de 1% do salário mínimo à taxa diária, converte-se a prisão em multa, tanto na mesma taxa diária, nos termos do artigo 63 e seguintes do Código Penal. Tanto ordena-se a restituição dos bens apreendidos, ora pertencentes ao arguido, competentes mandados de soltura, máximo do imposto de justiça, registro notifique-se. A jurista do empresário disse que o empresário somente era consumidor, não um traficante de drogas. Tinha consciência de que não tratava-se de um traficante, mas sim apenas de um consumidor, mas isto é todo um trabalho. Fiquei satisfeita com a intervenção dos agentes na investigação que eles fizeram, tanto no pronunciamento do Ministério Público, concluindo-se apenas que o senhor Kioma é um consumidor e não um traficante. A tentativa de interagir com o indiciado redundou-se em fracasso. Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. É chegado o momento de irmos ao encontro da previsão do estado do tempo. Como é o habitual, iremos se girar em torno da região norte, centro e sul do país. Iniciando com Pemba, que registra uma máxima de 39, mínima de 22, Nampula com 29 de máxima e uma mínima de 22, e Lixinga com 24 de máxima e uma mínima de 14. Fortes chuvas e céu muito nublado irão marcar o dia da manhã na região norte do país. E damos sim continuidade à zona centro. Quelimane apresenta máxima de 30, mínima de 19 com céu limpo.
Beira, com 29 de máxima e mínima de 20. Tete, com previsão de chuva, apresenta uma máxima de 33, mínima de 19. E Chimoio, com uma máxima de 24, ou melhor, 28 e uma mínima de 14. Finalizamos sim esta previsão com a região sul do país. Inhambane apresenta uma máxima de 27, mínima de 19. Xai-Xai com 27, igualmente mínima de 20. E Maputo com 27 e uma máxima de 19. Céu parcialmente nublado irá marcar a zona sul para o dia de amanhã. Foi esta então a previsão do estado do tempo e damos sim continuidade à atualidade cambial. Iniciamos com o dólar que apresenta a compra de 63 meticais de 25 centavos e a venda a 64 meticais de 52 centavos. O rand apresenta a compra de 3 meticais de 28 centavos e a venda a 3 meticais de 35 centavos. O euro apresenta a compra de 69 meticais e 26 centavos e a venda a 70 meticais de 65 centavos. Libra apresenta a compra de 78 meticais e 89 centavos e a venda a 80 meticais e 48 centavos. Foi esta então a atualidade cambial. Vamos a uma curta e breve pausa. Voltamos dentro de instantes. Não sai daí. Continue conosco. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Já se tiram da cara. Um tamo como o meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Estamos sim de volta para si que acaba de se ligar à FTV. Bem-vindo. Este é o Telenotícias e damos sim continuidade ao essencial da informação nas notas nacionais. Estão detidos 3 membros de uma quadrilha composta por 5 indivíduos acusados de roubar o microscópio no Hospital Geral de Quelimane, da província da Zambésia. O Serviço Nacional de Investigação Criminal fez saber que um dos elementos era funcionário da unidade hospitalar. Da quadrilha composta por 5 membros, um era técnico de laboratório afeto ao Hospital Geral de Quelimane. Os detidos negam o seu envolvimento no crime. Fomos na casa de um dos indivíduos que está ali, de Milange, que na posse dele recuperamos o microscópio que está aí, mas essas caixas são kits de testes de sangue, mas alguns fármacos que presume que sejam do Sistema Nacional da Saúde. Apesar de negarem o crime, suas narrativas divergem. Estou aqui por receber esta máquina. De quem recebeu? Recebi de um trabalhador da saúde, de laboratório. Este que está aqui detido? Sim, sim. Estava a dizer que eu é que entreguei equipamento a eles, mas eu não conheço eles. Mas reconhece o equipamento? O equipamento eu reconheço. O Cernic suspeita que o microscópio roubado esteja com um dos suspeitos a monte. E a máquina está num sítio incerto até agora, mas temos pistas
e que a posterior podemos trazer aqui alguma notícia para satisfazer as dúvidas. O Serviço Nacional de Investigação Criminal continua a trabalhar para a neutralização dos 2 suspeitos em fuga. De encontro à atualidade internacional, moradores de Amalalhene prometem continuar a bloquear a estrada N4 até que o governo local atenda e responda às promessas de fornecer energia sem interrupção. A Estrada Nacional número 4, que passa de Vosman entre Amalalhene e Pretória, na África do Sul, permanece fechada ao tráfego enquanto os violentos protestos contra a eletricidade continuam. Moradores de Amalalhene prometem continuar bloqueando a N4, pois estão zangados com o fornecimento inconsistente de energia e interrupções. A polícia também está a investigar a morte de um menino de 15 anos que teria sido baleado e morto durante o protesto de ontem na África do Sul. Moradores afirmam que estão sem energia desde domingo, após a explosão de um transformador, para discutir esta situação mais recente em Amalalhene. Recordar que a África do Sul vem sofrendo de crise de fornecimento de energia desde o ano 2022. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, saudou o acordo entre as partes em conflito no Sudão, que assegura a proteção de civis e a passagem de ajuda humanitária, e reiterou aos apelos por um cessar-fogo imediato. Em comunicado, o porta-voz da Organização das Nações Unidas, Stéphane Dujarric, indicou que Guterres continua a apelar por discussões ampliadas para alcançar uma cessação permanente das hostilidades. O secretário-geral saúda a assinatura pelas partes em conflito no Sudão da Declaração de Compromisso para proteger os civis e garantir a passagem segura da ajuda humanitária no país, diz a nota. Embora os trabalhadores humanitários, principalmente os parceiros locais, continuem a prestar serviços em circunstâncias muito difíceis, o secretário-geral espera que esta declaração de compromisso assegure que a operação de socorro possa ser ampliada com rapidez e segurança para atender às necessidades de milhões de pessoas no Sudão, acrescentou. Ainda de acordo com Dujarric, as Nações Unidas não pouparão esforços para ajudar na implementação da declaração e continuarão a fornecer ajuda humanitária em caso de cessar-fogo ou não. O acordo alcançado esta madrugada descreve uma série de compromissos de ambas as partes que se comprometem a facilitar a ação humanitária a fim de satisfazer as necessidades dos civis, mas não fornece quaisquer pormenores sobre a forma como as promessas humanitárias acordadas serão cumpridas pelas tropas no terreno. Em momentos anteriores, as duas partes acordaram em suspender os confrontos, mas com uma duração limitada e com acusações de ambos os lados de incumprimento por parte da outra força militar. O conflito no Sudão opõe o exército e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, comandado pelo general Mohamed Hamdan Dagalo, e desde 15 de abril até a data, mais de 600 pessoas foram mortas nos combates, mais de 150 mil fugiram do país e mais de 700 mil viram-se forçadas a deslocar-se internamente. Ainda assim, nas notas internacionais, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro anunciou que abrirá um processo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por associá-lo à suposta corrupção de um ex-assessor, isto aqui é, e por atribuir-lhe milhares de mortes provocadas pela Covid-19. Na próxima semana, entrarei com 2 ações contra Luiz Inácio Lula da Silva, uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões, a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Anunciou o líder de extrema-direita num vídeo publicado em suas redes sociais. Essas são as primeiras ações judiciais que o capitão reformado do Exército tomará contra Lula da Silva desde que isto sucedeu e assumiu o poder em 1 de janeiro.
O ex-presidente rejeitou no vídeo uma declaração recorrente de Lula da Silva em seus atos públicos em que o culpa pela morte de pelo menos 300 mil dos 700 mil brasileiros que perderam a vida por conta da Covid-19. São números absurdos que ferem minha honra, disse Bolsonaro, que durante a pandemia negou a gravidade do coronavírus e é investigado, inclusive, por espalhar boatos relacionados às vacinas. A outra questão pela qual o atual chefe de Estado será processado diz respeito a um dos escândalos envolvendo o tenente-coronel Mauro Cid, ex-assessor muito próximo de Bolsonaro durante os 4 anos em que esteve no poder. Bolsonaro disse que Lula não pode continuar a mentir livremente e não ser incomodado por praticamente ninguém. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Bolsonaro, que perdeu os privilégios em 1 de janeiro, quando Lula da Silva o sucedeu, é investigado em cerca de 20 processos por abuso de poder e outras acusações que tramitam na Justiça Ordinária, no Supremo Tribunal Federal e na Justiça Eleitoral. Está tudo dito para hoje. É chegado mesmo o final desta edição. Foi-se um enorme prazer trabalhar para si. Poderá acompanhar a restante programação da EFA TV. Temos um encontro marcado amanhã, à mesma hora. Boa noite.